Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à Interinvest Educacional. Eu sou Fabiano Oliveira, esse é o nosso call de abertura do pregão de 25 de fevereiro de 2011. Último pregão da semana, pessoal, então vou começar com uma dica que não tem muito a ver com o mercado, tem mais a ver com a disciplina de vocês, tá? O último pregão da semana normalmente é o pregão onde a gente corre mais risco de ter resultados ruins, certo? Isso pode ser facilmente explicado em função do nosso horizonte de trabalho em day trade ser sempre absurdamente curto, tá? Então a gente precisa ganhar dinheiro no dia, precisa ganhar dinheiro na semana, precisa ganhar dinheiro no mês. E a gente não consegue entender, muitas vezes, principalmente quando nos falta um pouco de experiência, a questão de que a gente não tem a obrigação de ficar positivo num dia ou numa semana, certo? A gente pode perfeitamente ficar negativo num dia ou numa semana e ganhar dinheiro na outra semana e recuperar isso, tá? Então, o último dia da semana, a última hora do pregão, vamos começar assim, o último dia da semana, o último dia do mês, normalmente são dias em que você acaba correndo mais risco e vale aí a nossa dica. Se você ganhou bastante ao longo da semana, não devolva no último dia. E se você perdeu ao longo da semana, você não vai recuperar tudo no último dia. Tá? Não compensa, não vale a pena. Então vamos tomar cuidado, vamos controlar o risco aí, que eu acho que pode ser bastante interessante para vocês todos. Tá? Então, gente, o que a gente pode falar do pregão? Tivemos ontem o pregão mais difícil do ano, na minha opinião. Estamos encerrando a semana mais difícil do ano também, na minha opinião, tá? Todos os dias difíceis, como a gente falou ontem na sala, pregão cascudo, tá? Difícil de levar, muita consolidação, primeiro muito forte, depois muito fraco, ou seja, quando o mercado americano estava caindo, a gente aqui estava subindo, e quando o mercado americano resolveu subir, a gente aqui resolveu afundar, tá? Então, afundar, vírgula, não chegamos nem a perder a mínima de ontem, né? Então, bem complicada aí essa questão, tá, gente? Então, assim, não temos muito o que falar com relação a ontem. Ficou um pregão bem esquisito, tá? Esperamos que hoje a gente consiga ter um pregão aí um pouco mais leve, um pouco mais tranquilo. Eu acho que pode ser o último dia da semana pode ser um dia um pouco mais sossegado, tá? Nós temos aí futuros americanos operando em alta, tá? Petróleo também operando em média alta. Então acho que pelo candle que a gente deixou ontem pode ser interessante. Vamos ver como vai ser então. Bom, vocês veem aqui na minha tela o gráfico do Ibovespa, período diário, tá? Como eu disse para vocês, muito complicado o candle que deixou ontem, muito esquisito, tá? E a gente agora está com um volume muito forte. Falei para vocês ontem, já durante o próprio pregão, que me chama atenção o volume da nossa bolsa. Tá? Me chama atenção porque a gente teve aí os 3 maiores volumes do ano em sequência, consecutivos, e simplesmente não aconteceu nada. Então talvez alguma coisa esteja para acontecer. Tá? Disse para vocês ontem que eu estou vendo o nosso mercado aqui muito forte. Não dá para a gente levar em consideração a queda do final do pregão ontem, na minha opinião, pelo menos, porque foi algo muito específico, puxado principalmente pela Petrobras, tá? Então, que fez um movimento muito estranho. Existem rumores aí de que traders de petróleo haviam soltado aí um fato de que o Gaddafi lá da Líbia havia sido assassinado. Então, isso que influenciou nos preços de petróleo, foi o comentário que eu ouvi, pelo menos. Não sei até que ponto isso procede. Mas, enfim, o que acontece é que a gente não pode levar isso tão a sério assim, tá? Então, porque realmente ficou um dia onde o Dow Jones fez mínima do dia, perdão, várias vezes, e a gente ficou lá testando a máxima do dia durante todo o pregão. Não conseguimos romper, mas índice futuro eu estou falando, mas o que aconteceu é que se o mercado lá não tivesse feito aquele movimento esquisito no petróleo, se a Petrobras não tivesse puxado para baixo, a gente teria provavelmente rompido a máxima do dia. Tá? Então eu vejo o nosso mercado muito forte nesse momento.
eu vejo uma grande possibilidade de recuperação. Ainda não recomendamos compra, mas também não recomendamos mais venda, tá? Então, diria que seria uma recomendação neutra nesse momento. Eu acho que a gente pode estar muito próximo de uma virada no nosso mercado, de uma recuperação da tendência de alta, tá? Então, pessoal, vamos lá. Hoje nós temos que ficar de olho aí em 67.343 pontos, que seria o rompimento da máxima de ontem. Esse é o nosso índice Ibovespa, tá? E não deveríamos perder aqui o 66.692, tá? Então são esses dois pontos aqui do índice Ibovespa. Vamos ver como é que estão os futuros. Tá aí, ó. Como eu disse para vocês, confirmando a minha expectativa, os futuros já operando em alta, tá? Já fazendo máxima em relação ao dia de ontem, ao pregão de ontem, como vocês podem verificar aqui, certo? E o alvo é 69,125. Se a gente conseguir romper esse 69,125, nosso mercado vai ficar muito bonito mesmo, tá, gente? A gente vai ter feito aí um pivô de alta nas médias e vai poder estar retomando aí a tendência de alta, tá? Então eu acho que isso é bem legal, é bem interessante, vale a pena a gente ficar de olho. É esse movimento que eu acredito que o volume está nos antecipando, tá? Se eu estiver errado, a gente vai vender ao longo do pregão, não tem problema. Mas eu acredito que o volume está antecipando essa recuperação para a gente, tá? Então ficar de olho aí, 69,125 é o ponto de pivô que a gente vai ter no nosso gráfico diário, e eu acho que vale a pena aí acompanhar sim, tá? Ativos recomendados para compra. Lembrando sempre que essas são recomendações da nossa equipe da Interinvest Educacional, também no Online Traders. Como sempre, se alguém tiver alguma dúvida com relação aos nossos cursos, nós temos cursos durante o pregão, curso ao vivo que acontece todos os dias durante o pregão. Nós temos também cursos em vídeo e temos cursos ao vivo no período noturno. Quem tiver interesse em conhecer, por favor, acesse aí o botãozinho chat, tá? E pode perguntar para o nosso suporte, que a gente está lá à disposição de vocês, certo? Vamos lá então, gente, as recomendações de compra da nossa equipe. A LLL3, tá? Já estava no nosso call de ontem e continua no nosso call de hoje, tá? Então, o ativo está falhando fundo aqui neste ponto, certo? Eu acho que tem espaço ainda para desenvolver muito. A LL, rompendo aí os 13,80, ela passa a ficar interessante para a gente, buscando lá os 14,29, tá? Então, repetindo, a LL3, perdão, rompendo aí 13,80, ela passa a ficar interessante, uma compra buscando o alvo lá de 14,29, ok? Temos também bancos, BBAS3, tá? Também acabou cedendo no fim do pregão, mas estava deixando aí um belo candle. Esse pode ser o teste do fundo, certo? Então a gente deu um sinal de compra, deixou invertido, confirmou. Não foi lá o melhor sinal, uma vez que a gente acabou cedendo e deixando um candle negativo aqui, um candle vermelhinho, vamos chamar assim. Mas existe espaço para continuar subindo. Então, muito bonito o gráfico dos bancos. Rompendo aí 29,95, a gente tem tudo para buscar lá os 31,66, e mais do que isso ainda, temos aqui os 31,79, tá? Então essa região aí entre os 66 e o 80 é uma região de resistência aqui para o Banco do Brasil, tá? Repetindo, rompendo aqui os 29,95, temos tudo para ir lá buscar os R$ 31,80, ok? Então muito bonito os bancos no dia de hoje. Temos também BBDC4, Bradesco, mesma configuração do Banco do Brasil, uma possível falha de fundo aqui, certo? Dando um sinal de compra, tá? Apesar que deixou um candle esquisito, mas um belo sinal de compra aqui no diário. Hoje, então, Bradesco rompendo aqui os 31,70, ele tem alvo para buscar lá os 32,60,
32,53, tá? Então, também muito bonito. Rompendo esse 32,53, temos mais dois alvos próximos do Bradesco aqui, que seria o 33,43 e o 33,87, tá? O Bob Lito pergunta: não consigo ver o curso ao vivo por 7 dias. Seguinte, Bob, você vai entrar lá no nosso site www.interinvesteducacional.com.br, vai clicar lá em curso ao vivo durante o pregão, aí lá tem um vídeo com o tutorial e o download do Ventrilo, onde você pode baixar a nossa sala virtual e daí fazer a instalação e cadastro com o nosso pessoal, tá? Estou colocando para você lá no chat o nosso site. Aí, tá? Acabei de colar para você, basta acessar esse endereço aí. Primeiro curso, à esquerda, fica lá, curso ao vivo durante o pregão. É só acessar lá, fazer o download do Ventrilo, e você vai entrar na recepção da nossa sala e o nosso suporte vai atendê-lo e fazer seu cadastro, ok? Certo, gente? Então o Bradesco está aí. Eu acho que tá bem interessante também, tá? Temos também o Tube 4, mesma configuração do Bradesco e do Banco do Brasil, tá? Mesma situação. Temos aqui um belo sinal de compra, porém um candle muito feio, tá? Mas como eu disse, o pregão de ontem não pode ser levado a sério, não pode ser levado em consideração, foi um pregão muito esquisito. E a gente tem um sinal de compra. Então, rompendo aqui os 37,60, a gente tem tudo para ir buscar lá os 38,39, tá? Então fiquem de olho, eu acho que vale a pena acompanhar. Rompendo 37,60, temos tudo para buscar lá os 38,39. Caso rompa os 38,39, a gente tem algo para buscar lá R$ 40,41 e R$ 40,63, que são as máximas do ano aí, tá? Vamos lá então, BVMF3 está aqui. Também pode estar falhando um fundo aqui nessa região, tá? E a BVMF, o ponto interessante dela é aqui R$ 11,38, tá? A partir aqui dos 11,38, a BVMF passa a desenvolver. Temos um ponto antes, que se conseguir um risco legal dá para tentar, que é o 11,29, que é a máxima do pregão de ontem. Mas eu acho que o ponto mais importante, na minha opinião, é os 11,38. O ativo é BVMF3, tá? A BMF Bovespa. O valor é esse aqui, tá, gente? 12,07 é o alvo dela, ok? Que é o topo anterior. E rompendo isso aqui, daí, gente, ela forma um grande W aqui no gráfico diário, certo? Então, daí ela teria um alvo enorme lá nos R$ 13,48, tá? Então, ela primeiro teria que romper aqui os 11,38 e depois dos 11,38 ela teria que romper lá os 12,07, ok? Temos também hipermarcas, HYPE3, belíssima operação realizada ontem ao vivo no nosso curso, nossa sala, pelo Bruxel. Comprou ela no 45 e vendeu ela no leilão no 80, na máxima do dia. Então parabéns ao Bruxel e parabéns aos demais alunos que também fizeram essa operação com a gente. Hipermarcas também falhando fundo nessa região, tá? Rompendo aqui o 18,80, a gente tem alvo lá no 19,74, ok? Então eu acho que pode ser bem interessante, pode desenvolver bastante, tá? Rompendo aqui esse alvo também forma um grande W e também passamos a ter alvo lá em 22,69 nela, caso confirme essa falha de fundo e rompa essa linha média aqui, tá? Então o ativo é hipermarcas e temos HYPE3, temos aí como ponto de interesse 18,80, tá? Lembrando que esses pontos não são os pontos de entrada. Esses são apenas os pontos a partir dos quais o ativo passa a entrar em tendência no intraday, certo? Os pontos exatos de entrada a gente vai passar para vocês no nosso curso ao vivo durante o pregão, tá? Bom, temos também lá MRFG3, a Marfrig. A Marfrig, a gente tem... não pegou aqui.
MRFG3, tá? Só um minutinho, gente. Eu tenho que adicionar esse ativo que ele não está na minha lista. Aqui. Vamos ver a Redcar enquanto ele atualiza a Marfrig para mim, depois eu passo, tá? Então temos aqui RDCD3, tá? Deixa eu dar uma limpada nesse gráfico para ficar um pouco mais fácil a visualização. Então tá aqui, gente, a Redcar cada vez mais forte. Também estava no nosso call ontem, tá? Fechou na máxima do dia novamente. Ainda tem espaço para vir testar aqui os R$23, tá? Eu sei que ela já está muito esticada aqui no diário, tá? Existe a possibilidade de exaustão da tendência, certo? Eu sei que muitos de vocês vão se perguntar isso. Então tem a resposta, existe sim, é real, tá? Porém, como ela está muito próxima de um topo, eu acredito que ela vai testar esse topo antes de corrigir, tá? Se corrigir, a gente não vai comprar, é evidente, mas de qualquer forma, gerenciando o nosso risco, não há problema em uma tentativa, tá? Eu acho que R$23 seria um topo anterior, e como ela está muito próxima, ela tende a ir testar esse valor sem corrigir, tá? Então fica de olho nela, rompendo aí os 22,39, tá? Rompendo 22,39, ela passa a ficar interessante aí para buscar lá os 23,04, tá? Temos então agora a Cielo, ok? A Cielo aqui ela já está encontrando resistência, tá? O que mostra uma exaustão da tendência da Cielo. Ela já veio aqui buscar o alvo, certo? A Redcar ainda não foi, ainda está rumo a esse alvo. A Cielo já pegou, que é aqui nos... Deixa eu atualizar o valor para vocês, o valor exato. 13,74, tá? Então, eu recomendo muito cuidado com a Cielo, porque ela está demonstrando uma possível exaustão da tendência aqui sim, muito mais que a Redcar, porque ela já atingiu o alvo dela, certo? Agora, existe espaço para mais alta ainda? Existe, caso ela rompa os 13,74. Se romper 13,74, temos alvo lá em R$14, tá? Caso perca a mínima do dia de ontem, é aqui, 13,25, já não recomendamos mais a compra dela, tá? Então compra só a partir do 13,74, ok? Bom, voltando lá então, a Marfrig está aqui, MRFG3, tá? Frigorífico Marfrig, e ela também está bastante interessante, uma vez que o ativo foi muito penalizado aí desde o ano passado, tá? Então, de janeiro de 2010, comecinho do ano passado para cá, ela perdeu nada mais, nada menos que 46% do seu valor, tá? Ou praticamente metade do seu valor. Então foi muito penalizado. Então também tem muito para recuperar, tá? Pode estar formando uma grande falha de fundo aqui, vocês estão vendo essa falha de fundo aqui neste ponto, tá? Deu uma consolidada, rompeu para cima e deu mais uma consolidada aqui. Então vale a pena acompanhar a Marfrig, caso ela rompa aí os 14,41, tá? Rompendo os 14,41, o alvo dela é enorme, é lá nos 16,09, e se ela romper, ela vai estar formando também um grande W, tá? Rompendo aqui essa linha média, ela pode daí sim ter alvo lá em 17,84, ok? Acho que fica muito bonito. Finalmente temos construtoras, RZID3, aqui, também com a possibilidade de falha de fundo, tá? A Rossi rompendo aqui os 13,28, ela passa a ficar interessante buscando lá os 13,79. Rompendo 13,79, ela passa a ter vários alvos aqui por volta dos R$15, tá? Então, muito bacana, vale a pena acompanhar a Rossi, ok? Temos também Cyrela, fechou muito bonita ontem a Cyrela, tá? Apesar de ter feito nova mínima, deixou invertida na quarta-feira e ontem fechou na máxima do dia. Então a Cyrela, gente, a partir aqui do 17,37,
ela tem tudo para desenvolver e buscar lá este topo lá nos 19,35, com resistência aqui por volta dos 18,28, 18,30, tá? Então acho muito bonita também a Cirela. Temos também a Gafisa, GFSA3. Eu operei a Gafisa ontem no leilão de fechamento, no finalzinho do pregão. Fiz uma operação de leilão, tá? Comprei ela um pouquinho antes e saí no leilão na máxima do dia. Tá? Uma bela operação. Falei para vocês na sala, estava com problemas de internet, passei pelo chat, alguns viram que eu passei lá. Tá? Então, gente, a Gafisa desde ontem já estava me interessando, uma vez que eu já operei ela no leilão de ontem. Tá? Rompendo aqui a máxima de ontem, os 10,65, ela tem um ponto bem próximo aqui, que é os 10,73. Se romper os 10,73, ela passa a ter um alvo enorme aqui em cima, nos 12,25. Tá? Então, claro, com R$11, com algumas pequenas resistências aí, como aqui, por exemplo, 11,82, mas o alvo dela seria esse aqui. Tá? Então, vale a pena a gente desenvolver, vale a pena a gente continuar seguindo essas construtoras, tá? Temos PDGR3, tá? Também desenvolvendo bem no dia de ontem, fechando bonita. Ficar de olho na PDGR, caso ela rompa aqui os 9,32, tem tudo para desenvolver e buscar aqui este alvo de 9,65. E daqui para frente, daí passamos a ter alvos ainda maiores, 9,78 e depois lá 10,63, tá? Finalmente, MRV E3, também uma configuração muito bonita, MRV, está consolidando aqui já há alguns dias, e caso ela rompa aqui este ponto, que é o 13,93, consequentemente os R$14, ela tem alvo para subir bastante, tem alvo para recuperar aí até os 15, 15,26 e depois lá 16,73, tá? Então essas eram as nossas recomendações de compra. Está muito difícil fazer recomendação para venda, porque o mercado está todo configurando uma reversão. Então a gente vai passar para vocês 4 recomendações de venda de ativos que nos parecem mais fracos. Porém a gente vai ter que acompanhar o pregão ao longo do dia, caso o mercado resolva ceder. A gente vai ter que encontrar posições vendidas ao longo do pregão, porque elas não estão tão fáceis de serem identificadas, tá? Então vamos lá, posições para venda. Ambev 4, está aqui. Ativo que estava no nosso call de abertura de ontem e fechou na mínima do dia. Tá? Então, muito bacana a análise. E hoje tem tudo para continuar cedendo, tá, gente? Perdendo aí os 43,34, ela pode continuar em direção ao alvo dela, que é lá no 42,12, tá certo? Eu acho que isso fica legal aí. A ação é Ambev 4, a MBV 4, tá? Temos também a Fibria, certo? Que ontem perdeu mais uma vez a mínima do dia e apesar de já estar lá próximo à mínima, sempre tem espaço para cair um pouquinho mais, tá? Então, se perder aqui os 23,50, a Fibria, já mostrei para vocês, ela tem alvo para ir lá até os R$23, 22,98, tá? Eu acho que vale a pena ficar de olho na Fibria neste movimento aí, tá? O ativo é Fibria FIBR3, tá? Scabra, eu vou procurar falar com mais clareza o ativo e dizer inclusive o código para vocês, tá? A gente está tão acostumado que acaba só falando o nome da empresa e não fala o código, e eu sei que às vezes fica confuso, então eu vou procurar falar sempre com o ativo e o código para vocês com mais clareza para ficar mais fácil, ok? Temos finalmente Petrobras, Petro 4, tá? Apesar de ser difícil definir o movimento da Petro, em função desse boato que houve ontem lá no petróleo, um movimento muito esquisito. A Petro é o ativo que estava o dia todo forte, o dia todo testando a máxima do dia, e de repente cedeu muito forte junto com o petróleo. Tá? Então, bastante sinistro esse movimento da Petro. Mas, de qualquer forma, eu acho que vale a pena colocar no call para vocês. Se ela perdeu 28,31, ela deve buscar pelo menos os R$28, tá? O alvo é lá os 27,37, mas eu acho que ela deve buscar lá pelo menos os R$28, ela deve buscar, tá?
Então vale a pena acompanhar. O ativo é Petrobras e o código é PETR4, PETR4. Tá? Finalmente, a última recomendação do dia, hoje tinha bastante recomendação, OGXP3, tá? Então, limpando um pouco o gráfico para vocês aqui. Está aqui a OGX. Vale a pena ficar de olho. Ontem ela cedeu forte também, junto com a Petro, deixou aqui um candle esquisito, possibilidade de reversão. Caso ela perca aqui a mínima do dia de ontem, pode ainda desenvolver um pouco mais para baixo, tá? Caso perca aí os 18,93, tá? Então vale a pena acompanhar o OGX. Se perder os 18,93, tem tudo para ir lá buscar os 15,92, certo? Então vale a pena acompanhar o OGX, tem um espaço grande para ceder, e caso continue essa tendência, o Edson fala que o petróleo lá fora está caindo, exatamente, o petróleo lá fora está caindo, tá? 0,3% de queda nesse momento. Vale a pena a gente focar nisso aí. Então, apesar de ser muitas recomendações, gente, basicamente é bancos, construtoras, certo, para venda, exceto a LL, BVMF, Hipermarcas, Marfrig, operadoras de cartão, tá? E para venda temos Ambev, Fibra, Petrobras e OGX. Quem não conseguiu anotar, não se preocupe, daqui a aproximadamente uma hora esse call já vai estar lá no nosso site www.interinvesteeducacional.com.br. Transmitindo esse call hoje ao vivo no auditório da Interinvest Educacional, onde transmitimos todos os dias a partir das 10h20, tá? E também para o Guia Invest, um grande abraço aí a todos do Guia Invest, em especial o André. Vamos lá, gente. Tem alguma análise que eu esqueci de fazer que vocês pediram? Vamos lá, rapidamente, para a gente poder encerrar no tempo normal, aí você entra na prorrogação. Eu vou precisar adicionar a Clabin aqui. Eu peço desculpas, eu precisei fazer uma limpeza no meu sistema ontem, então eu estou tendo que adicionar praticamente todos os ativos novamente, por isso a demora aí. Vamos ver a Uzi Minas enquanto adiciono a Clabin. Então está aqui a Uzi Minas. Ainda um ativo bem feio, a Uzi Minas, enquanto a maior parte dos ativos está dando sinais de recuperação, a Uzi Minas está indo lá afundar, está indo lá perder fundo, está indo lá perder mínima, tá? Podem ver aqui, caso ela perca de vez os 18,60, ela tem tudo para ir lá buscar os 18,27 e depois ainda os 18,12, tá? Eu, porém, não recomendo ficar de olho em Uzi Minas no dia de hoje, porque é um ativo muito fraco no momento em que o mercado está em plena possibilidade de recuperação. Então pode se tornar perigoso você operar um ativo fraco com o mercado de recuperação. Então, se o mercado passar a ser de venda, eu recomendaria Uzi Minas, mas para compra, recomendo esquecer, deixar de lado esse ativo, acho que pode ser mais interessante. Tá? Temos lá a Clabin, KLBN4, subiu forte no dia de ontem e veio testar aqui a máxima do ano, né? Vale a pena acompanhar a Clabin, caso ela rompa aqui 606, ver se a gente consegue achar um alvo para ela. Tá aqui, ó, rompendo 606, ela tem alvo para ir buscar lá. $6,51, depois dos 6,51 ela tem alvo buscar 6,75, tá? Então tá muito bonito o ativo, uma alta muito consistente ontem, e vale a pena acompanhar caso rompa aí esses 606, ok? Então vamos lá, o ativo é Clabin KLBN4, tá? Já falei da Uzi Minas, já falei da OGX. Vamos à última análise então do dia, para a gente não estourar o nosso tempo. BRFS3 está aqui. Mais uma vez estou precisando atualizar todos os meus ativos. Tá? Tive um problema no sistema, tive que reiniciar praticamente todo ele ontem e perdi minha base de dados. Então peço desculpas pela demora aí, tá? Vamos dar uma olhadinha no índice futuro enquanto isso, pessoal. Está aqui nosso índice futuro, certo? Continuando a desenvolver aquele movimento que a gente tinha passado para vocês, observando ele no 15 minutos, tá? Abriu, foi lá, fez máxima do dia e agora está tentando dar um sinal de correção para a gente, tá? Então acho que vale a pena acompanhar aí.
certo? Rose, vou pedir desculpa para você, não vou conseguir analisar a BRFS, tá? Nosso tempo acabou, está quase começando o pregão, a gente não pode estourar o nosso limite de tempo aí, tá? Está demorando muito para atualizar aqui, eu te peço desculpas, tá? Gente, é isso aí, esse é o nosso call, agradeço a presença de todos. Lembrando que nós temos um curso ao vivo que acontece todos os dias durante o pregão. Vocês podem participar, fazer um teste gratuitamente, tá? Nosso suporte está ali no site para ajudar vocês nesse sentido. E temos também vários cursos em vídeo, certo? Temos vários cursos ao vivo no período noturno, além desse curso de durante o pregão, tá? Vou colocar para vocês ali o site agora, para vocês darem uma olhadinha nos nossos cursos, tá? interinvesteducacional.com.br, tá? Aí nesse site tem todos os nossos cursos, vocês podem acompanhar lá e fazer um teste dos nossos serviços, ok, pessoal? Um grande abraço a todos, um excelente pregão, um ótimo final de semana e até segunda-feira, pontualmente às 10h20, em mais um call de abertura da Interinvest. Até a próxima.